de Jesus. Amém. 2 Pedro 3,18. Essa época, meu nariz ele tranca do jeito, sangra. Sei que a minha voz, que já não é das mais lindas, maravilhosas, esteja chegando para você igual a voz do sardinheiro que passa na porta de casa vendendo sardinha, né? Sardinheiro. Então você vai ter paciência comigo só um pouquinho. Daqui a pouco ela fica normal. Boa, não vou falar. A normal eu sei que ela fica. Tá bom? 2 Pedro 3,18. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e no dia eterno. Amém. Antes, Pedro está conversando com a igreja, está chamando a igreja para uma série de atenções que eles deveriam observar. Entre essas atenções, no verso de número 17, diz: estejam bem informados, guardai-vos para que não sejais conduzidos pelo erro. Olha, embora o que eu vou conversar com você não está aqui, mas é o contexto do verso 18. Estejam bem informados. E nós estamos vivendo uma época de desinformação. Nós estamos vivendo uma época em que as pessoas pegam uma foto, a foto é uma foto, e faz na foto a pessoa se mover como se ela estivesse viva. E se não tomar cuidado, engana. Nós estamos vivendo uma época em que você pega a pessoa e coloca ela num lugar e monta um vídeo com ela num lugar que ela nunca foi. A gente tem que tomar cuidado. Nós estamos vivendo um período agora que resolveram falar dos ETs, dos OVNIs e assim por diante. E a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que procurar estar bem informado. E o estar bem informado significa estar ligado naquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então, olha, ele fala: estejam bem informados. Guardai-vos para que não sejais conduzidos pelo erro e pela sedução, que não tem princípios morais. Guardai-vos para que não sejais conduzidos pelo erro e pela sedução, que não tem princípios morais. Olha que coisa. Hoje em dia, o certo virou errado e o errado virou certo. E se você não tomar cuidado com o que fala, você arruma dor de cabeça. Só que nós temos visto quanta coisa errada que está sendo feita de ordem moral, mas que para um grupo de pessoas não tem nada a ver. Se você falar qualquer coisa, é porque você é crente, é porque você é careta, é porque você tem uma outra palavra que é usada, é fanático, e assim por diante. Então, nós temos que tomar cuidado para não sermos conduzidos pelo erro. De que maneira, pastor? Conduzidos pelo erro significa, mesmo nós vendo e sabendo que está errado, nós não posicionamos-nos diante do erro e seguimos como se tudo tivesse normal. Vamos sendo conduzidos através do erro, da sedução, ignorando princípios, vindo a perder a vossa segurança e cair. Então, só o versículo 17 já dá para nós muita ferramenta para a gente conversar. Só o versículo de número 17. O versículo de número 17, ele traz um alerta para nós. Olha, vindo a perder a vossa segurança e cair. A desinformação pode me levar à queda. Aí nós vamos pensar
nas várias áreas da nossa vida. Dentro de uma empresa, eu posso cair por falta de informação ou por informação errada. Relacionamento, seja um namoro, seja um casamento, pode cair, quebrar pela informação errada, pela desinformação. Uma amizade pode ser rompida, estragada, interferida por causa de uma informação errada. Um tratamento médico, muitas vezes, pode ser interrompido ou iniciado por causa de informação errada. A gente sabe, não faz muito tempo, eu ouvi de uma pessoa que tinha iniciado um tratamento médico. Os médicos estavam tratando uma coisa, quando na verdade não tinha nada a ver aquilo que a pessoa tinha. Então é um tratamento que foi feito de maneira equivocada e isso acabou acarretando em complicações. Preciso tomar cuidado. Eu sei que os médicos eles estão aí para contribuir e a grande maioria contribui e faz o melhor possível pelo paciente, mas também tem muita desinformação. E é importante, às vezes, eu tomar até uma segunda opinião, conforme o que eu estiver precisando de fazer de tratamento. Nós temos as desinformações da internet, que eu já falei, o tanto do chamado fake news. As fake news, elas têm poder de destruição. E outro dia eu vi um rapaz que ficou 2 anos preso porque haviam dito, e aí a turma faz. Hoje em dia a pessoa ela pega o celular e qualquer coisa ela pega o celular. Tô filmando. A pessoa não tem o que fazer, ela vai querer ficar filmando. Coisa de gente desocupada. Tô filmando. Aí o rapaz ficou preso 2 anos, acusado de abuso sexual. E foi comprovado que não tinha nada a ver. Comprovado, não tinha. Só que quem que dá de volta para esse rapaz os 2 anos que ele ficou longe da família? O tanto que ele sofreu lá dentro da cadeia. Quem que vai trazer de volta para ele a estrutura emocional? Porque imagine 2 anos preso por conta de algo que nem fez, baseado em desinformação. Você vê que a desinformação ela é perigosa. A desinformação ela pode trazer desconfortos dos mais variados. Então, tanto a desinformação quanto a condução equivocada. Salmo 1 vai falar disso também. Bem-aventurado é o varão que não anda, ou seja, que não é conduzido, que não é levado, que não é carregado, que não é orientado. Então, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. E tem pessoa que segue buscando conselho de pessoa que de Deus não tem nada. Princípio bíblico não tem nada. Estrutura para aconselhar também não tem. Mas a pessoa vai recebendo conselho e vai levando a vida baseada em aconselhamentos que são os piores possíveis. Isso é muito comum. Bem-aventurado a pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, gente que vive zombando da fé. Na escola, tanto na escola bíblica quanto na nossa escola de sabedoria, na sexta-feira à noite, nós temos conversado sobre o profano, aquilo que zomba da fé. Quanta gente tem andado, vivido, caminhado, estado com pessoa que zomba da fé, que vai e passa muitas vezes o dia, pessoa que
zomba. Ah, você vai na igreja? Ah, seu pastor não deixa, né? Ah, você não pode, né? Porque seu pastor. Quanta gente que zomba. Você vai lá dar dinheiro pro pastor, né? Você dizima também, você dá dízimo, é assim que a turma fala. Você dá dízimo, você dá oferta lá na igreja. Elas zombam, elas zombam. Zombam de tudo aquilo que é feito dentro de um templo. Está cheio de gente que vive na zombaria. E o texto fala: olha, toma cuidado para não ser conduzido por pessoas que não têm princípio moral. A pessoa está com uma vida porca, uma vida suja, uma vida toda enrolada, uma vida que não tem nem pé nem cabeça. Mas essa pessoa se atreve a querer chamar e dizer: vamos comigo que eu mostro o caminho. Eu sei o caminho. A pessoa não sabe nem o caminho do banheiro da casa dela para ela se lavar. Mas ela quer ajudar outras pessoas a trilhar um caminho. Pedro está alertando. Pedro está chamando a atenção. Olha, cuidado. Cuidado para não ser conduzido. Não. Bem-aventurado o varão que não anda de acordo com o conselho do ímpio, não se assenta na roda dos escarnecedores, não fica no caminho dos pecadores, não se detém no caminho dos pecadores. Outra coisa importante dentro do contexto da nossa reflexão, por quê? Porque está cheio de gente que está vivendo no pecado. A pessoa está em uma igreja, mas está em uma igreja vivendo no pecado, na prática do pecado. A pessoa mente como se ela tivesse, para ela mentir é algo normal, mente com naturalidade. Ela mente e mente uma outra mentira para sustentar aquela primeira mentira. E uma mentira tem que vir para sustentar a outra e assim por diante. Quantas e quantas pessoas vivendo na prática do pecado, na prática da imoralidade em Cristo, vendo de maneira errada no casamento. Quanta gente se comportando errado no casamento. Não é só, porque quando fala de se comportar errado no casamento, às vezes a pessoa pensa no adultério, na traição. E o adultério, a traição é errado. Mas maltratar a esposa é errado. Maltratar o marido é errado. Forjar situações para trazer desconforto com o filho ou com a filha é errado. Ficar ali dentro tem uma casa, tem uma família, mas ignora a casa, ignora a família e prioriza a casa do lado, a família do lado. É errado. Cheio de gente que faz assim. Para os de fora, tudo, para os de dentro, nada. Ah, toma cuidado. Nós estamos no mesmo texto? Vamos lá. Guardai-vos, ó. Quando está dizendo guardai-vos, está dizendo tome cuidado. Fique atento. Fique esperto. Por quê? Se você não tomar cuidado com aqueles e aquilo que ignora princípio moral, e aí tem gente que vai. Eu me lembro na época da eleição, 4 anos atrás, a bandeira que foi levantada, a bandeira foi levantada da moral, dos bons costumes, do zelo pela família e assim por diante, do lado da direita, mais precisamente naquela oportunidade do Bolsonaro. Eu lembro de cristão, eu me lembro, eu vi, quem me contou, ou a pessoa que se diz pelo menos cristão, escrevendo contra os princípios morais e a família e o bom costume. Voto Lula. Tá tudo bem. A minha fala não é política.
na política. Eu tenho definido o que eu penso sobre a política e assim por diante. A fala tá cheia de cristão que vai contra a moral, a prática da moralidade. Cheio de cristão que vai contra aquilo que é certo. A pessoa faz aquilo que é errado e defende o que é errado e briga por causa daquilo que é errado. Aí Pedro, ele faz uma advertência. Você vê que a gente conversou. Olha, tome cuidado com a desinformação. Desinformação, ela pode ser um problema na vida da pessoa. Além da desinformação, ele fala a condução, ser conduzido pelo erro e pela sedução dos que não têm princípio moral. Toma cuidado. Por quê? Aí o final do versículo diz assim, ó, isso, vindo a perder a segurança e cair. Por que eu tenho que tomar cuidado com aquilo que está à minha volta? Por que eu tenho que prestar atenção nas brincadeiras que fazem comigo, ou que fazem através da minha vida, ou que fazem próximo a mim? Por que eu tenho que tomar cuidado com as pessoas com as quais eu me relaciono? Porque a Bíblia ensina que isso pode ser, na vida da pessoa, um primeiro passo para uma queda. Pode ser. Agora, vamos parar e vamos pensar. Você saiu da sua casa com esse frio que estava agora de manhã, para vir para o templo, para quê? Para distrair a cabeça? Aqui não é lugar de distrair a cabeça. Nem é o melhor lugar para distrair a cabeça. Ah, eu não tinha nada para fazer, eu fui lá na igreja. Não, não é essa a ideia. A gente vem para cá para buscar em Deus palavra, buscar em Deus instrução, buscar em Deus orientação, para que possamos viver a bênção dele, para que possamos viver de acordo com aquilo que ele tem e quer para a nossa vida. Então, eu preciso tomar esse cuidado. A Bíblia diz: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Para nós é custoso, é trabalhoso estarmos e permanecermos em Jesus. Porque não é apenas nós, somos nós, mas é por trás de nós a nossa família. Quanta gente na nossa casa que às vezes nem vem com a gente para o templo, mas está olhando para nós, está observando em nós e muitas vezes está admirando a nossa postura, o nosso comportamento. Eles não vêm. E se você convidar, ele fala, vai lá, qualquer dia eu vou. Mas não vem. Mas eles não virem não quer dizer que eles não estão observando a nossa prática. E a nossa prática vai servir para ajudar na hora de poder estender a mão a eles. Eles vão precisar de ajuda. Uma hora ou outra, eles vão precisar de ajuda. E se nós estivermos na condição de ajudá-los, então verdadeiramente eles terão de Deus a oportunidade da mudança da história deles. O Pedro, ele enfatiza isso, olha, se você não tomar cuidado com a desinformação e com eu vou trocar a palavra, eu vou dizer, e com a influência ruim na sua vida, você estará dando um passo para a sua queda. Aí eu pergunto para você, você quer cair? Eu tenho certeza que você não quer cair. Então, quem não quer cair precisa estar informado. O melhor, maior livro de informação para nós é a palavra de Deus. Ela vai nos ajudar a termos discernimento, entendimento, sensibilidade ao que é verdadeiro e ao que não é, ao que é certo e ao que é errado, ao que é justo e ao que é injusto, aquilo que leva a temor a Deus, aquilo que leva à zombaria de Deus. Eu preciso tomar esse cuidado. E aí a gente entra no versículo que é o versículo de base da nossa reflexão. Ao invés de você ficar aí cedendo às inverdades e à condução problemática, cresça na graça. Cresça na graça, cresça no conhecimento,
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele fala para crescer na graça. Como que eu posso crescer na graça? A graça, a Bíblia ensina, é favor imerecido. A graça, a Bíblia ensina, foi manifesta, foi dada. Jesus. A graça é nós recebermos algo que nós não merecíamos e deixarmos de receber o que merecíamos. Merecíamos condenação, não recebemos. Não merecíamos perdão, ele nos perdoou. Isso é a graça. Então, crescer na graça significa crescer diante de Deus, no sentido de se aproximar dele, de manifestar e de desenvolver de perto dele, próximo dele, a presença dele na nossa vida. Crescer na graça significa trazer cada vez mais perto de nós a bondade do nosso Deus. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Achegai-vos a mim e eu vos achegarei a vós, e eu achegarei a vós outros. Crescer na graça. Crescer na graça significa estar sensível à voz de Deus. Crescer na graça significa estar feliz com tudo que Deus faz. Crescer na graça significa saber que mesmo quando tudo diz que não, Deus está agindo, e quando Deus age, ninguém pode impedir. Crescer na graça significa saber que a nossa oração, ela é respondida não por causa da cor dos nossos olhos, não por causa da forma do nosso cabelo. Crescer na graça significa receber de Deus o favor, não por causa da oferta que nós fazemos. Crescer na graça significa estar tendo a aprovação de Deus em nosso dia após dia. Uma das coisas importantes que Pedro chama a atenção, ele fala: cresça, cresça. Agora nós podemos crescer de tantas formas. Então ele enfatiza, ele diz: cresça na graça. Seja amigo, seja próximo, seja íntimo. Seja sensível à voz de Deus. Seja aquela pessoa que verdadeiramente sabe em quem você tem colocado a sua fé. Mesmo que todas as circunstâncias digam não dá, você continua como o Jó, confiando em Deus, porque você sabe que o seu Redentor está vivo. Crescer na graça significa isso daí. Não recuar, não arredar, não voltar atrás. Crescer na graça significa acreditar sempre. Significa entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, a saber, os que andam de acordo, segundo o seu propósito. Você está debaixo do propósito, da direção dada por Deus. E assim, qualquer coisa que acontecer na sua vida estará acontecendo amando de Deus ou com a permissão de Deus, porque vai contribuir para você alcançar algo que Deus tem estabelecido para sua vida. Crescer na graça, cresça, cresça, desenvolve na graça. Vai, vamos embora, vamos melhorar, vamos aperfeiçoar, vamos aprofundar. Se eu orava tanto tempo, eu vou me esforçar para orar um pouco mais. Se eu li a Bíblia um tanto de tempo, vou me esforçar para ler um pouco mais. Se eu congregava, eu vou congregar um pouco mais. Se eu fazia jejuns, eu vou fazer um pouco mais. Eu vou me esforçar para fazer um pouco mais, porque eu quero crescer. Eu quero crescer. Quem quer crescer sabe muito bem que para crescer, olha, haja vista o nosso corpinho, né? Nosso corpinho só cresce por quê? A gente vai lá no prato de comida e ó, manda para baixo. Aí eu vejo, tem gente que eu não queria crescer. Aí come que nem não sei o quê, como vai crescer? Vai crescer. Eu sei. Eu cresci
e estou fora, totalmente fora do meu peso. Mas por quê? Eu como que nem um desesperado, que nem um maluco, que nem um doido. Se o meu prato de comida na frente, que eu falar disso, acabou o bolo, viu? Pois é. Então, primeiro, crescer. Segundo ponto, crescer na graça. Segundo, crescer no conhecimento. Como que eu cresço no conhecimento? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, ela me dizia assim, essa pessoa, então, porque eu quero saber mais, eu quero conhecer Jesus, eu quero entender, eu quero. Pensei comigo. Geralmente quem quer tudo isso não quer nada. Mas tudo bem, a gente ouve, Érica, por educação, né? Então eu falei, então se você quer tudo isso mesmo, não vai ser nós conversando 5 minutos aqui que você vai receber todo esse conhecimento. Vai. Você vai fazer o quê? Você vai se organizar para participar. E nessa igreja, a nossa igreja, você tem várias ferramentas para ajudar a crescer no conhecimento. Você vai se envolver, você vai participar. Por exemplo, vai participar da, da escola bíblica. Todo domingo a gente tem escola bíblica, das 9h30 às 10h20, 10h25, todo domingo. Ali a gente aprende. Toda sexta, das 9 às 10, nós temos estudo. Nós temos também discipulado, que é outra ferramenta para adquirir conhecimento. Nós temos as celas, que é outra ferramenta para adquirir conhecimento. Vez por outra tem congresso estadual, regional e nacional, que é ferramenta para adquirir conhecimento. Tem os seminários, os treinamentos e os congressos que a igreja oferece. Tem culto. Tudo isso, se você, dentro do possível, for participando e se envolvendo, naturalmente você vai acabar adquirindo conhecimento. Agora, se não se envolve, se não se aproxima, se não chega junto, se não vai, não vai, é muito difícil. Ah, vamos recapitular para finalizar a nossa conversa de hoje. Primeiro, Pedro, ele está chamando a atenção do povo, ele está dizendo assim, olha, precisa tomar cuidado para não cair nas fake news e andar desinformado. Então, sejam as fake news, mas também tem as verdades que estão por acontecer e Jesus está voltando. Então, você tem que estar bem informado. Segundo, o texto nos convida a pensar: você não pode ser conduzido, você não pode ser levado por pessoas que acabam se comportando de maneira errada, que não têm princípios, que não valorizam a moral. Não pode ser levado, conduzido por pessoas que agem e se comportam de uma maneira reprovável, porque isso vai levar à queda, vai levar a cair. Aí ele diz: é importante que vocês estejam o quê? Crescendo. Mas crescer como? Você precisa crescer primeiro na graça. Como que eu cresço na graça? Me aproximando mais e mais de Deus. Como que eu cresço no conhecimento? Buscando para a minha vida tudo aquilo que a minha igreja oferece para eu me desenvolver. Estando eu lá na minha casa, abrir minha Bíblia e fazer a leitura, ter o meu tempo de devocional, procurar ler bons livros, geralmente com a recomendação do meu pastor, para eu não ficar entrando numas ciladas aí que podem vir trazer dificuldade futura. E isso a gente cresce. Se envolver, participar. No final de semana que passou, nós tivemos jantar no sábado à noite, uma sopa que estava boa, hein, Bela? A Bela que fez. Uma boa sopa. Pensa numa sopa boa. Aí no domingo nós tivemos outra atividade de comunhão. Almoço, um churrasco. Tava bom também. A Bela que fez. Porque a Bela é trabalhadeira. Vai? É? Foi? Quer dizer, a gente vai se envolvendo. Num dia à noite tinha 140 pessoas junto ali.
No outro dia tinha mais 60 pessoas, 50, 60 pessoas junto, participando. Isso vai desenvolvendo, isso vai fortalecendo, isso vai trazendo crescimento, vai trazendo conhecimento e eu vou ficando em segurança. Quando eu não entendo, quando eu não pratico, eu começo a ficar vulnerável. Já viu aquelas dicas? E eu encerro a conversa por aqui. Já viu aquelas dicas que quando a turma vai para algum lugar, eles dão a dica para o turista falando assim, olha, cuidado, hein? Celular, guarda o celular no bolso da frente. Olha, não anda com bolsa na costa, bolsa no fundo. Usa pochete, Eles dão dica de segurança. Eu vi ontem, não sei se você viu ou não, a pessoa lá, a moça que estava nadando na praia, brincando na praia, num lugar que está cheio de tubarão. Tem a placa, risco de tubarão. Tá? A placa está indicando que tem tubarão, você vai nadar. Aí arrancou a perna da moça, só um toquinho aqui. Deus do céu. Mas existem placas, existem sinalizações de alerta chamando cuidado nas mais variadas áreas da nossa vida. Você está no carro, tem lugar que a placa é 80 km por hora, e só. Tem lugar que é 60, tem lugar que é 120. Então é o limite da segurança. E eu encerro dizendo assim: nós temos que manter o limite da nossa segurança. Senão a gente cai. O texto diz isso. Se não tomar cuidado, cai. Se não tomar cuidado, o que foi construído desaba. Eu preciso tomar o cuidado e manter o crescimento. Sempre manter o crescimento. Seja em relação à graça, seja em relação ao conhecimento. Sempre ir crescendo. Crescimento, quem toma a decisão de crescer sou eu, é você, somos nós. Pastor, quando eu cheguei aqui eu estava de um jeito, agora eu já melhorei, mas eu quero melhorar ainda mais. E Deus tem ferramentas para nós crescermos. Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé. Leve seu pensamento a Deus. Você vai conversar com Deus agora, debaixo disso que foi orientado. A intenção é provocar em nós crescimento. Saímos de uma semana de Pentecostes. Agora a gente vai continuar a nossa vida. Meu Deus, em nome de Jesus, como é importante nós ouvirmos a Tua voz, porque o Senhor não é Deus de confusão. E o Senhor nos alerta para que não caiamos. Mas não apenas nos alerta, nos mostra como podemos e devemos nos comportar para não cairmos. E mais do que isso, nos mostra como andarmos em segurança. Assim eu oro por esse irmão, por essa irmã que está aqui no templo, e por todos que estão conosco através da transmissão. Que a tua bênção ela permaneça sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, abençoe sua casa, abençoe sua família. Lembrando do convite que eu fiz para você, sábado, mega ação social. E o final de semana nosso é com Santa Ceia, tá bom? Então, final de semana com Santa Ceia, e Deus tem grandes coisas para a nossa vida. Vamos agradecer a Deus. Obrigado por esse tempo na tua presença, obrigado pela nossa vida, pela nossa salvação. A graça do Salvador e Senhor Jesus, o amor do Pai Todo-Poderoso, comunhão e consolação do Espírito do Senhor seja e permaneça com todos nós, hoje e sempre. Amém e amém. Quem estava conosco pela transmissão, obrigado pela sua companhia. Ótima quarta-feira